O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é da idade avançada. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até ao dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Depois, Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou os seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, o Senhor nos conceda o perdão de nossos pecados. Amém. Padre Ronaldo, nosso querido irmão, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, hoje na Sagrada Escritura nós vimos que todo grande acontecimento, ainda que discreto, é pronunciado por Deus através dos anjos. Nascimento de Sansão, de João Batista, de Jesus. A toda a intervenção de Deus na história humana há uma preparação para o povo.
Deus se apresenta a Zacarias no Evangelho, o sacerdote, lhe anuncia o nascimento do seu filho. Zacarias, preso apenas à realidade terrena, duvida e pede explicações. E é por isso que ele fica mudo. O mesmo pode acontecer a cada um de nós. Pode ser que a gente duvide da ação de Deus em nossa vida e fiquemos mudos diante da ação de Deus, que se realiza mesmo diante da nossa falta de fé. Hoje, para partilhar um pouquinho da sua experiência conosco, nosso irmão Valdeci, da comunidade Santa Clara de Assis, com estas perguntas. Mas a gente também, ele vai partilhar dele, mas a gente deve refletir interiormente, né? Em que situações de minha vida ou da minha família eu duvidei da presença e do poder de Deus? Em que situações, mesmo tendo duvidado, a resposta do amor divino se manifestou? E aí, uma última, será que eu tenho sido sensível aos sinais que Deus coloca ao meu redor? Meu filho, partilha conosco. É um bom dia a todos. É uma alegria muito grande a gente poder partilhar um pouco da vivência que a gente tem do dia a dia. E eu gostaria de fazer uma partilha de uma vivência, né, da minha vida de Minas, quando eu morava em Minas, que eu já trabalhava nas diversas pastorais da minha comunidade, da minha paróquia. E uma vez a gente foi fazer um trabalho no interior. E como vocês sabem, quando acontece alguma coisa, né, no interior, lá quando a gente sai para fazer esses trabalhos, geralmente a comunidade fica cheia, porque o padre, por causa da dificuldade, ele vai lá menos vezes do que na paróquia. E preparando para esse dia, estando lá, tudo preparado, começou os nossos trabalhos, e eu reparei uma pessoa de cadeira de roda, sentada num canto, e eu muito prestativo, porque ele era, né, deficiente pela minha cabeça e precisaria de mais atenção, às vezes até com as outras pessoas, tal. E foi passando um tempo e chegou um momento que tinha um outro palestrante, e o outro palestrante era ele. E ele veio de lá com alguém ajudando, subiu para fazer a sua palestra. E eu pensei, na minha ignorância, né, de até mesmo de falta de fé, de acreditar que o outro é capaz, de que o outro também pode ser sensível à palavra de Deus. Eu falei, ele deve explicitar suas dificuldades de deficiente, reclamar um pouquinho e, sei lá, falar um pouquinho da palavra de Deus. Mas à medida que aquele senhor falava, eu percebia que eu que tinha para levar algum ensinamento, eu estava sendo ensinado por ele. Eu falava, o que está acontecendo? E ele, nas conversas depois que ele desceu e fez a parte dele, né, ele percebeu também que eu fiquei assim meio entusiasmado. Ele falou comigo assim, olha, você vai almoçar lá em casa. Eu falei, tá bom, lá a gente está indo e não sabe para onde a gente vai, né? Na hora que se resolve, vai. E cheguei na casa dele. Eram 3 de cadeiras de roda, não era só um. E aquela casa, na hora que eu botei os pés naquela casa, a casa tinha tanta presença de Deus que parecia que o deficiente era eu. Eu que me sentia deslocado, porque não tinha nada que atrapalhava. A mãe dele chegou na simplicidade dela, me cumprimentou. Aí eu falei, você quer que te ajude a descer da cadeira, te colocar em algum lugar? Ele, não precisa não. Minha mãe já faz uns travesseirinhos com uma proteção de rafa e o chão bem limpinho, bem lisinho. E ele sentava ali e se movimentava para lá e para cá. Vem aqui no meu quarto. Cama baixa. Olha o meu banheiro. Banheiro tudo baixo, tudo dentro das limitações, mas dentro das possibilidades de eles realizarem um trabalho. Aí eu perguntei, mas espera aí, você tem tanta dificuldade, como é
que vocês vivem essa felicidade aqui dentro? E ele me falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça: a nossa limitação está dentro de nós. Eu não me vejo como uma pessoa imperfeita, porque para Deus eu sou perfeito. Então, eu percebi a vivência que estava lá nessa leitura do Evangelho de hoje, né? Como Zacarias, na sua limitação de não ter filhos, ele não abandonou o plano divino. Ele continuou sendo justo e atento à palavra, assim, também como sua esposa. E foi isso que deu o fruto da vida, isso que deu o fruto da vitória, né? Então, assim, naquele momento que eu tive dúvida, eu ganhei uma nova certeza, eu ganhei uma nova esperança, eu ganhei uma nova força. E o advento é isto. Esperar o advento é você ter de sair de si mesmo para que o reino de Deus possa florescer em outra pessoa. É você sair de você para fazer com que o reino de Deus possa acontecer, porque sem isso as coisas não acontecem. A pandemia está aí, é difícil, mas a gente tem muito mais gente na praia do que gente dentro das nossas comunidades, dentro das nossas igrejas, em oração constante, vigilante, para que isso passe. Então, que a gente não tenha dúvidas, os sinais estão aí, os sinais da força de Deus estão aí, só basta a gente acreditar, ter fé e esperança e sentir que com Deus nós vamos vencer. Amém. Amém. Isso aqui não é comum, né? Mas a gente pode louvar a nosso Deus com uma salva de palmas. Que experiência maravilhosa. Que experiência maravilhosa, né? Porque na cabeça da gente, a gente pensa assim, duvidar de Deus, duvidar na nossa vida. Mas quantas vezes a gente duvida mesmo da graça de Deus na vida do outro também, né? De que o outro pode... Olha, que abertura. Hoje, essa partilha é um sinal de Deus também, né? Essa partilha é um sinal de Deus para nós. Para a gente acreditar mais uns nos outros, né? E ver que o outro também é instrumento da graça de Deus na nossa vida.